O Caleidoscópio está de volta ao vivo e hoje o bate-papo aqui é combate ao fumo. Tem gente em várias partes do Brasil recebendo o nosso sinal e acompanhando o programa. Um abraço especial para a galera de Governador Valadares, em Minas Gerais, que está ligada aqui com a gente. Aproveitar também e mandar um abraço, para você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte, pela PUC TV ou TV Educar em Ponte Nova. E você que curte e compartilha, fique com a gente aí nas nossas redes sociais. Aproveite para tentar levar um dos presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Olha só. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Curta, comente, compartilhe e, claro, gente, aproveite. O bate-papo aqui, é pra você, então participe com a gente, dá tempo, hein? Tô esperando a sua mensagem pelo Twitter, Facebook, ou então telefone. Fale com a gente aqui ao vivo. Doutor Rodolfo, a abstinência, da nicotina, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse processo. Que tipo de sensações ela provoca nas pessoas logo quando param de fumar? Sim, logo que as pessoas param de fumar, ou mesmo quando elas não pararam, não optaram por fazer o tratamento ainda, mas que são tabagistas pesados e ficaram ali várias horas sem fumar, pode ficar mais ansioso, pode ficar mais irritado, alguns sintomas depressivos, não necessariamente uma depressão, mas alguns sintomas, pode a pessoa perder o sono. Então, tabagista pesado é muito frequente ele acordar no meio da noite com aquela vontade ali de dar uma cagada, Uhum. Então, isso... Priscila, você também que trabalha, com muitas pessoas que estão tentando largar o vício, que tipo de comportamento você observa? Uhum. Pegando o gancho no que o Rodolfo estava falando, tem toda essa questão desses sintomas, que a gente fala sintomas de abstinência quando diminui ou quando cessa o uso, pode causar, e eu gosto de frisar muito isso para o grupo de tabagistas, pode causar dores de cabeça, irritabilidade, a questão da dificuldade de pensar, de fazer alguma coisa, por ser a nicotina um estimulante. Então, são algumas coisas que a gente esbarra na hora da abstinência, na hora que a gente principalmente marca o dia D, porque a gente precisa marcar o dia D para que isso aconteça, para que esses sintomas apareçam que muitas vezes não aparecem. Então, é muito um medo, eu acho, deles de que esses sintomas aconteçam. Muitas vezes chega a acontecer. Até a ansiedade, como ele bem colocou, assim, muitas vezes as pessoas acabam comendo mais, ficam mais ansiosas. É isso que faz com que a pessoa busque outras coisas, uma balinha, eu comer, ou às vezes o próprio celular, como a gente estava falando aqui, no intervalo, às vezes o celular está nesse momento, assim, onde o fumante dava uma paradinha, para fumar, e aí ele agora está ocupado com o celular. Vai depender muito do vínculo que o fumante criou, o relacionamento que ele criou com esse cigarro, Se o cigarro era visto como algo ali que está satisfazendo um prazer oral, ele vai buscar alguma coisa vinculada também a esse prazer oral, Seja balinha, seja comida, e aí tem aí um risco de um ganho de uns quilinhos. Uhum. Então, a pessoa tem que ter aí uma assessoria. O ideal é que ela tenha aí uma assessoria para poder ajudá-la a parar de fumar ou a contornar essas dificuldades. Já se o vínculo que ela criou com aquele cigarro foi é um companheiro dela, então nos momentos de solidão ela busca ali, até mesmo como a gente estava discutindo aqui, informalmente, não exatamente como evidências científicas, mas o que a gente observa, a pessoa muitas vezes está lá sozinha, tira o celular e fica lá, como se fosse um companheiro. Uhum. E antes do celular, a pessoa, principalmente, que era no caso dos tabagistas, tirava ali era o cigarro para poder fumar. Verdade. Doutora Regina, no caso da boca, falamos aí de algumas doenças, conseguimos pontuar algumas. Uhum. É possível reverter um pouco esse quadro? Tem uma manchinha no dente, com uma limpeza, um tratamento, se consegue... Sim, os estragos causados pelo cigarro são proporcionais à quantidade fumada e ao tempo que essa pessoa fuma, tá?
Então, pode ser desde uma manchinha que a gente tira com uma simples limpeza, né, que a nicotina, o tabaco, eles mancham o dente, eles ficam grudados, às vezes até na própria placa que fica aderida ao dente, o tártaro fica escurecido, então isso a gente consegue tirar. Mas pode trazer manchas em mucosa, pode trazer manchas na gengiva, né, na parte interna da bochecha, que isso só quando a pessoa para de fumar, e algumas vezes demora-se 3 anos para que essas manchas sejam revertidas. Isso, infelizmente, a gente não consegue fazer em consultório, tá? Mas, por exemplo, uma doença de gengiva, que o cigarro já é provado hoje, existem estudos provando isso, que o cigarro ele não só agrava as doenças gengivais, como ele causa essas doenças. Tá? Então, isso, por exemplo, pode levar à perda de dentes, pode levar ao endentulismo, né? A falta desses dentes desde muito jovem, tá? E principalmente quem já tem uma propensão a ter uma doença periodontal, a ter uma doença de gengiva, esse quadro ele é agravado. A partir do momento que a pessoa para de fumar, né? Fumei por um período, eu consigo reverter, por exemplo, numa situação da gengiva, uma doença na gengiva? Sim, consegue com o tempo. Não é de hoje para amanhã, mas com o tempo consegue se reverter a doença da gengiva, porque parou de ter aqueles estímulos negativos ali dentro das células que promovem o crescimento de gengiva, que diminui a quantidade de sangue e de células que é enviada para a irrigação daquele tecido da gengiva, que promove nutrição, que promove a saúde do dente. A partir do momento que retira-se esses tóxicos, essas substâncias que são tóxicas, elas o organismo começa a reabilitar. A responder, né? Sim. Isso. Legal. O Luiz, no caso da publicidade, começamos também, né, falando sobre esse aspecto que antigamente a publicidade do cigarro tinha um glamour, né? Era estrelado. E hoje em dia ela ganha essa outra proporção. Que caminho você acha assim, que a publicidade tem a contribuir, não só no aspecto do fumo, mas como drogas, de uma forma em geral, para a conscientização? Eu acho que as profissões todas da comunicação, o jornalismo, a publicidade, elas têm um compromisso de formar opinião, né? Você está aqui, apresentadora, as suas palavras têm um imenso poder, né? E as propagandas também, sejam elas, igual eu estava dizendo no começo, em que mídia for. Hoje a propaganda de cigarro, ela é em grande parte proibida mesmo, né? Então o compromisso da publicidade seria o mesmo de desincentivar. Agora, eu acho importante a gente sempre contextualizar a época também, né? A gente brincava aqui também em off antes, que os antigos poderiam falar assim, se morria muito menos de câncer antes, mas é uma má percepção, né? Sobre um diagnóstico talvez não tão competente quanto os atuais. Então, a publicidade mesma de cigarro daquela época expressava também um zeitgeist da época, um espírito do tempo da época, como que as pessoas pensavam sobre. Bom, nesse caso, então, eu acho sim, a publicidade ou qualquer outra profissão relacionada à comunicação, ou talvez qualquer uma das profissões, tem o compromisso de desincentivar. E ainda mais quando se trata, como falávamos no bloco anterior, quando é jovem, criança, aí eu acho que é um compromisso moral mesmo. Assim. É interessante porque se a gente for pensar, tem até aquela frase, né? A publicidade é a alma do negócio. É isso. Agora, essas empresas não têm mais essa alma do negócio, olha, né? Isso é a questão das questões mais curiosas, assim. E não sou um especialista no tema, mas curioso, pelo menos. Que é você pensar assim, de fato, desde que essas proibições começaram, e eu acho que aqui no Brasil, se não me engano, em 1988 é a primeira vez que o governo impõe que os cigarros digam faz mal, o Ministério da Saúde adverte. De lá para cá tivemos vários momentos em que o governo intervém para que as marcas ou a publicidade se contenha no que ela pode ou deveria dizer. Mas, em todo caso, desde lá para cá, estima-se que de cada 3 fumantes, um tenha parado de fumar. Né? Então, houve sim uma diminuição do fumante. Ainda que alguns façam uma ressalva, eu me lembro que quando saiu as propagandas com as pessoas passando mal, que não fuma do lado da criança e tal, se dizia muito no meio publicitário que talvez não tivesse a eficiência que se esperava, aquela, por causa da ojeriza das imagens, não causava identificação. Então, tipo assim, né? Não, mas eu não fumo do lado de criança, mas né, eu não sou essa pessoa deitada no chão e morta. Em todo caso, é eficiente. Mas aí o curioso é o seguinte, como que proibido pela mídia,
teve uma época que ela só podia anunciar de 9 até tantos da madrugada, agora já não pode mais. Não pode associar com esporte, não pode associar com diversão, não pode associar com casas noturnas, com nada disso. Como é que as pessoas ainda continuam fumando e mais? Como é que começam novos fumantes, né? Então, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque essa é boa para a gente discutir aqui, né? Vamos lá de mais música, meninas? Vai, bora. Grupo Tereza aí, vamos deixar a reflexão, né? Claro, e a gente continua logo mais, né? Sim, sim. Vamos lá, então, mais uma. O que vocês vão tocar pra gente? Chama Samba 2. Vamos lá, Samba 2 agora, no Caleidoscópio. Falar em mim lá, Val.